Oi, então hoje a gente vai fazer correção de língua portuguesa, começando da página 60. Tá bem friozinho hoje, tá bem gostosinho, né? Pra gente poder ficar sentado, fazer atividade. Então vamos começar. Palavras de cá pra lá. Então aqui é um numeral. Releia o seguinte trecho. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Que palavras no trecho expressam ideia de quantidade copias? Então, aqui no texto tem palavras que dão a ideia de quantidade. Quais são essas palavras? 2/3, né? Então, dando uma ideia aqui de quantidade dos brasileiros. Então, as duas palavras são 2/3, ok? Número 2, na página 61. Leia a tirinha a seguir. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajude a contar. Aí o Cebolinha tem dificuldade de falar o R. Aí ele falou 1, 2, 3, 4. 253, 254. Olha, né, lá onde ela parou. Mas como a gente está falando de numeral, ideia de quantidade que vai aparecer nas falas, ou na escrita, ou em texto. Então, aqui a primeira pergunta é: o Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pular corda. Que palavras ele usou para expressar a quantidade de pulos? Então, a gente vai copiar, vamos copiá-las corretamente. Quais são essas palavras? Ele usou 1, 2, 3, 4, 253, 254. São essas palavras que ele usou expressando a quantidade de vezes que a Mônica estava pulando corda. Se ele utilizasse os algarismos, como esses números seriam representados? Então, pelos algarismos, esses números seriam representados assim, né? Com o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, 253, 254. Lembrando que aqui, como está a resposta para o professor, ela não é resposta completa. Então, vamos iniciar nossas respostas com palavras. Então, se utilizasse algarismo, como esses números seriam? Então, seriam, tá? E coloca os algarismos. Tanto as palavras 1, 2, 3 quanto 2/3 são chamados de numerais. O numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade ou indica a posição dos seres em determinada sequência. Então, o numeral é a palavra. Lembra que eu expliquei para vocês que não é o algarismo? É a palavra que está indicando a quantidade, que ela está por extenso. Então, esse é o numeral. E o numeral vai ser classificado também, que eu falei em um vídeo anterior para vocês. A classificação dos numerais, os numerais podem ser classificados em diferentes maneiras. Então, a gente tem os cardinais, que é aqueles que indicam a quantidade de seres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinito. Os multiplicativos, também que indicam o número de vezes em que a quantidade é multiplicada. Então, aquela ideia de dobro, estou dando a ideia de multiplicação, né? Duplicou, triplo, quádruplo e assim por diante também. Os fracionários, que indicam aquela ideia de divisão. Então, aquele que também dando a ideia de estar dividindo. Então, metade, o terço, 1/4. Então, isso está me dando a ideia de divisão, é o numeral fracionário, tá? Os ordinais, que pelo nome aqui já nos diz que é ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, indicam a posição de uma qualquer sequência. Então, se o nome mais diferente que a gente às vezes se confunde é os cardinais. Se você já compreendeu que multiplicativo dá ideia de multiplicação, fracionários de divisão e ordinais de ordem, os cardinais é a sequência que nós estamos acostumados, 1, 2, 3. Mas isso tudo escrito por extenso, lembrando sempre. A número 3. Então, vamos fazendo o Czinho de correto, tá bom? Assinale a alternativa que apresentam numerais.
Conquistei o primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Então, ó, primeiro, tá vendo? Então, tem um numeral, assinalou um X. João deu 5 chocolates para sua irmã. Aqui é algarismo, então não é numeral. Ganhei R$ 50 de minha mãe hoje. Também é algarismo, não é numeral, então não assinalou. Minha avó tem o triplo de minha idade. Então, o numeral aqui é triplo. Marcou um X. Fiquei com apenas 1/4 dos doces que sobraram. Então, o numeral aqui é 1/4. Tem 6 chamadas não atendidas em meu celular. O numeral aqui, 6. Assinalou um X. Em 2015, completei 10 anos. Então, aqui, ó, tá em algarismo. Não é numeral. Certinho? Então, vamos para o número 4. Classifique os numerais seguindo as cores da legenda. Aqui, vermelho ordinal, o verde cardinal, o azul fracionário, o laranja multiplicativo. Então, 18 é cardinal. O dobro multiplicativo. 200, cardinal. Quarto, ordinal. 1/5 fracionário. Viram aqui também um pouco da diferença? Então, meio fracionário. O terceiro, ordinal, da ideia de ordem. 5, cardinal. Quádruplo, multiplicativo. 15 é cardinal. Décimo, ordinal. E 16, cardinal. Eu já colori no meu livro essa parte. Vou mandar uma fotinha para vocês verem assim pelas cores, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida também, pode chamar a professora, tá? Mas eu vou mandar essa fotinha para vocês assim, fica mais fácil visualizar, tá bom? Acentuação das paroxítonas. Presta atenção, a gente já falou um pouco sobre as paroxítonas, agora a gente vai falar sobre a acentuação. Quando que uma paroxítona é acentuada? Então, é onde a gente vai observar algumas palavras aqui, para a gente ter uma regrinha e facilitar ainda mais a entender quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Então, no número 5, leia as palavras a seguir e faça o que se pede. Tem a palavra sacola e retornável. Separe as sílabas. Então, sacola vai ficar sacola. E retornável, retornável. Certo? Sacola com 3 sílabas e retornável com 4 sílabas. B. Circule a sílaba tônica de cada uma delas. A gente sempre tem dificuldade de encontrar qual a sílaba tônica. Então, o que a gente faz? Chama a palavra. Então, eu tenho aqui sacola. Então, eu chamo sacola. Qual é a mais forte? O có. Retornável tá muito fácil, que tá acentuado. Então, é um na. Está bem nítido pra gente. Então, circulou um na. C. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Para ser oxítonas, deveriam ser a última sílaba forte. Então, nem a sacola e nem o retornável tem a última sílaba forte. As duas têm a penúltima sílaba. Então, uma paroxítona. Com base nessas palavras, é possível dizer que todas as palavras paroxítonas são acentuadas? Todas são? Não. Algumas palavras paroxítonas são acentuadas e outras não. Sim. Então, é o último quadrinho. Ok? Então, vamos para a página 63. Leia com atenção as palavras paroxítonas a seguir. Então, aqui a gente tem um quadro com várias palavras paroxítonas. Depois de você ler aqui as palavras, vocês vão copiá-las, né? Copias na tabela conforme a terminação que apresenta. Então, vocês vão observar aqui. Palavras terminadas em A. Se eu colocar todas as palavras terminadas em A, aqui já informou, ó, as palavras paroxítonas a seguir. Todas as palavras aqui são paroxítonas. Então, vocês vão colocar as palavras paroxítonas aqui que terminaram em A, que é caneta, escada, batata e sacola. Em O, amigo, vermelho, cuidado e cabelo. Em E, nome, amizade, ajuste, cabide.
em I ou is, lápis, grátis, táxi, júri, com L, túnel, fácil, réptil, cônsul, com R, cadáver, Marte, caráter e éter, ou an ou ão, né? Ou ans ou ãos. Órfãos, órfãs, sótão e órgão. Todas as palavras que você copiou são acentuadas? Não. Tem algumas que não são acentuadas. Complete a frase a seguir e relembre alguns casos de acentuação das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em quais aqui, ó? Em A tem acento? Não. Em O? Não. E também não. Terminadas em I tem acento? Sim. Terminadas em L tem acento? Sim. Terminadas com R tem acento? Também. Terminadas com S também tem acento? Também. Então, com S não, desculpa, com an ou com ãos também. Então, são acentuadas paroxítonas terminadas em I ou is, com L, R, an ou ans, ão ou ãos. Então, para ser paroxítona, né, as palavras que terminam com uma dessas palavras, elas precisam ser acentuadas, senão não vão ser paroxítonas. Então, aqui, acentue as palavras paroxítonas. Açúcar, acento agudo no U. Caráter, agudo no A. Febril. Febril é paroxítona? Não. Febril. Acento mais forte é o bril. Revólver. Ó, o ó. Néctar. Não é. Júri, esse tá lá em cima, né? Tá aqui. Automóvel, o mó. Oásis, o a. Fluvial, é paroxítona? Fluvial, ó, última sílaba forte, então não é paroxítona. Sótão, então o só precisa do acento, porque para ele ficar mais forte. Sótão. Repórter. Gentil, é paroxítona? Não, o tio aqui ficou mais forte. Quais palavras do exercício anterior você não acentuou e por quê? Qual que a gente não acentuou? Febril, fluvial e gentil, porque são palavras oxítonas, porque a última sílaba dessas palavras é forte. Então, é a última sílaba, ok? Página seguinte. Aqui a gente terminou a correção até a página 73. Essa aqui é a correção da atividade que eu passei ontem para vocês. Palavras com SC. Observe essas duas palavras, consumo e consciente. Olha o som, consumo, consciente. Nessas palavras, as letras S e SC representam o mesmo som ou som diferente? Elas representam o mesmo som, né? Tanto que a gente confunde um pouquinho se é um S ou tem um S e C junto. Agora, leia em voz alta as palavras a seguir. Escrever, escavar, nascer, obscuro, disciplina, suscitar, crescimento, escasso, adolescente, fascinante, esclarecer e descanso. Em todas essas palavras, as letras SC representam o mesmo som? Sim ou não? Não, porque se você observar, escrever, você viu que eu fiz o som do S e do C? Então, escrever. Ó, escavar. Agora, quando eu leio disciplina, eu não escutei o som do C, tá vendo? Disciplina, como se fosse o mesmo som. Separe as palavras em dois grupos, de acordo com o som que representam. Então, SC representando o som do S e o SC representando som, não representando o som de S, tá?
Então, vamos lá. Então, o S e o C com sonzinho de S. A gente tem a palavra nascer, disciplina, suscitar, crescimento, adolescente e fascinante. O SC não representando o som do S, porque cada um vai ter o seu som, né? Escrever, escavar, obscuro, escasso, esclarecer e descanso. Que letras aparecem depois de SC na primeira coluna? Vocês viram lá na primeira coluna depois de SC? Aparece a letra I e o E, não é isso? Então, ó, o I e o E aparecem, certo? Agora que eu não passei para vocês para casa, então vamos fazer junto com a professora, pra gente criar a regrinha que é, de quando que é com S ou com SC. Observe as palavras nas colunas que você preencheu e complete as lacunas da frase a seguir. Quando o dígrafo SC aparece seguido das vogais E ou o I, ele representa o som de S. Foi o que aconteceu nessa primeira coluna aqui, ó. Quando vem E e I, ele fica com som de S, como se o C sumisse. Seguidas das vogais A, O e U, ou de outras consoantes, as letras SC deixam de formar um dígrafo e representam apenas o encontro entre duas consoantes. Então, vamos lembrar aqui que é dígrafo. Dígrafo, duas letrinhas juntas, como aqui o SC, forma o som apenas de uma. E o SC, quando é com o A, com o O ou com outra letrinha, ele deixa de ser um dígrafo e passa a ser palavras normais. Então, deixa de ser cada um com o seu som. Quando a gente diz escrever, eu estou escutando o som do S e do C. Então, não é dígrafo. Então, o dígrafo SC ocorre quando os verbos com SC, ao serem conjugados, apresentam as vogais A, O ou U. Observe. Nascer. Ó, então, de nascer, eu tenho nas com C cedilha e nasça com C cedilha. Crescer. Cresça com C cedilha, cresça com C cedilha. Descer. Então, como é que fica palavras derivadas? Desço com C cedilha e desça com C cedilha. Se acrescenta C cedilha para permanecer o mesmo som. E mantendo o SC juntinhos, tá? Para cá, vamos brincar. É produção de texto, a gente vai parar por aqui, tá? Depois nós vamos falar mais sobre essas regrinhas, mais atividades relacionadas a essa atividade, ok? Beijinho, até mais.